Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, na terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move! Hoje, o nosso convidado é o professor doutor Luiz Hernani Bonezo de Araújo, que é professor titular aposentado da UFSM, professor no PPG em Direito da Universidade de Passo Fundo, a UPF, e é diretor do Instituto Trópicos, fundador e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, o GPDS-UFSM. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como professor na Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito agrário e ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: direito ambiental, sociedade de risco, Mercosul, meio ambiente e direitos da sociobiodiversidade, no qual está focando a tua atenção no momento, né, professor? Seja muito bem-vindo ao T-Move. Obrigado. Agradecer pela oportunidade que está me dando de estar aqui nesse programa tão importante que é o T-Move, né? Que atinge aí várias regiões do nosso estado, né? Quiçá até de outros lugares, né? Mais distantes. Né? Mas é uma satisfação, uma alegria estar aqui. Realmente é muito importante a gente conversar com os seus ouvintes. Professor, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa e ninguém escapa dela. Então, professor Luiz Hernani, o que te move? O que me move? Bom, aí vamos dizer assim, ó, veja, eu me formei em Direito, né? E comecei a exercer a minha profissão de advogado. Aí, em um determinado momento, eu fui fazer um pós-graduação, né, lá em Santo Ângelo mesmo, e apareceu um professor que organizou isso. Ele tinha criado a ALMED, a Associação Latino-Americana de Metodologia do Ensino do Direito. O professor Luiz Alberto Vará. Esse professor, ele veio daquele período, né, ruim da Argentina, né, aquele período ditatorial, e ele se deslocou. E o primeiro lugar que ele parou aqui no Brasil foi exatamente aqui na Universidade de Santa Maria, né? Foi recebido aqui foi acolhido. E ele era professor da Universidade de Buenos Aires, e ele, com essa, né, ALMED, ele discutia a questão da metodologia do ensino do direito.
E na época essa metodologia discutia a aproximação entre o direito e o poder, né? E eu assisti às aulas dele, e a partir daí eu comecei a me mover de um modo diferente. Em vez de ficar na advocacia, eu fui fazer um curso de mestrado em Direito lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, porque era o único, inclusive, mestrado que existia no sul do país, naquela época, né? Lá em 70, na década, início de 80, né? E aí eu me fui para lá. E a partir daí o que me moveu foi o ensino, né? Me dediquei ao ensino. Hoje, vamos dizer assim, são 44 anos dedicados ao ensino, né? Mais ou menos isso. E então o que me move vamos dizer assim, é pensar uma sociedade, antes de mais nada, uma sociedade democrática, né? Uma sociedade que respeita a diversidade, mas antes de tudo, uma sociedade que seja humanista, né? O que me move muito é esse olhar humanista sobre o mundo. Perfeito. E quem é o Luiz Hernani que não está no Lattes? Esse Luiz Hernani é até interessante. É um homem muito sério no que faz e muito alegre no que sai do plano da profissão, da coisa, e busco ser muito alegre, né? Ou seja, eu acho que o mundo, a gente está no mundo para viver. Então eu me dediquei muito à minha profissão, me dediquei muito ao ensino, me dediquei muito a estudar, né, a ler, essas coisas. E fui muito sério nessas questões. Mas no momento que eu estava fora desse mundo, eu sempre procurei viver com intensidade a vida, né? Ser feliz. Apesar de ter tido muitos percalços na vida, muitos golpes pesados, né? Mas eu nunca deixei de olhar para frente. Eu acho que a gente não tem que ficar olhando para trás muito. Não que a gente não olhe e não aprenda com as coisas que viveu. Acho que a gente aprende e tem que, né? Eu penso um pouco nas coisas que eu passei, sem dúvida. Mas sempre olhar para frente. A gente tem que sempre ir em frente, nunca retroceder, né? A gente pode, por estratégia, por interesse, ou até por uma observação mais cuidadosa, a gente muda um pouco de plano, em vez de ir para um lugar, voltar, mas sempre olhar para frente, né? E eu acho que esse é o caminho. A gente não tem que estar olhando para trás assim e ficar preso, não. Você olha para trás para aprender o que viveu e olhar para frente, né? O olhar tem que ser sempre para frente. Por isso que eu digo que nesse momento que a gente vive na sociedade brasileira, eu tenho chamado a atenção aonde eu consigo falar, é dizer, gente, não vamos voltar para trás, vamos para a frente, sempre para frente, né? Esse é o Luiz Hernani, ele sempre está pensando para frente, mas procuro mesmo, diante das dificuldades, dos baques sofridos, que essa vida seja alegre, ela seja um fardo menor do que muitas vezes ela é. Ai, perfeito. Até tem aquele dito popular, né, que águas passadas não movem moinhos. E eu acredito também nisso. Mas pode azedar uma vida, então acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Com certeza. Professor, recentemente foste homenageado no livro Direitos da Sociobiodiversidade, Reflexões Contemporâneas. Eu fico imaginando a tua emoção, porque a gente vive num país onde professores são desvalorizados, né? Não, com todo tipo de desvalorização, de desrespeito. E tu receber uma homenagem em forma de livro, que é algo que fica, né, para sempre. Conta um pouquinho disso. Vamos dizer assim, ó, eu
Vim para a Universidade de Santa Maria em 1986. Eu lecionava lá em Santa Cruz do Sul, fiz um concurso e vim para cá, né? E aqui imediatamente comecei em pouco tempo eu estava trabalhando em pós-graduação, né? E o direito não tinha pós-graduação, eu trabalhei aqui, como eu era professor de direito agrário, né? E toda a minha trabalho intelectual inicial foi em direito agrário, né? Aí o que acontece? Eu vim para trabalhar aqui na pós-graduação do mestrado de extensão rural. Eu estava lá no centro ainda do tempo da antiga reitoria, mas lá dando minhas aulas no direito, mas também vinha trabalhar aqui no CCR, no mestrado em extensão rural, em função dessa disciplina de direito agrário. Por isso eu fui convidado, né? Bom, aí começa toda uma caminhada na pós-graduação. Aí eu trabalho em pós-graduação não só aqui na universidade, fui trabalhar em vários outros, dei muitos cursos por aí, e a minha vida foi me aproximei muito da questão da pós-graduação, entendendo ela ser muito importante no sentido de que ela cria um espaço crítico, um espaço de observação mais crítica da sociedade, né, dos caminhos que a sociedade toma. Então aí, a partir disso, eu tive uma convivência muito forte com alunos e professores dessa universidade, né? Mas muito especial o direito, né? E o direito, em determinado momento, né, o curso participou daquele mestrado de integração latino-americana, que depois fechou, e aí então o direito partiu para um mestrado em direito, né? E hoje está caminhando para o doutorado em direito. E aí houve uma convivência muito grande, assim, né? Muito trabalho. Inclusive, né, tem uma disciplina do curso que é obrigatória e exatamente se chama Direitos da Sociobiodiversidade, que é a disciplina que eu criei, né, junto com outros professores, mas eu criei no sentido que essa é uma área de pesquisa minha, que eu venho pesquisando, que depois eu vou explicar o que é. E aí, né, a partir disso, uma convivência muito grande com os alunos, aquela coisa, e fazendo reflexões sobre isso. Lógico que isso envolve muito a questão ambiental, né? Eu saí do direito agrário, ainda permaneço, mas parti muito para o direito ambiental, né? A primeira disciplina de direito ambiental aqui fui eu que criei, depois, inclusive, vários cursos aqui da universidade têm disciplinas relativas ao meio ambiente, que inclusive eu ajudei a criar. Então aí se trabalhou muito isso. E aí, em determinado momento, se fechou um ciclo. Foi quando me aposentei, ainda fiquei como colaborador aqui mais 4 anos no curso, e aí se fechou o ciclo. Aí então a ideia inicial era um livro com os meus alunos da última turma do mestrado. Então essa era a ideia. E aquele trabalho final seria, e eu junto com eles, nós faríamos um livro. Mas aí surgiu a ideia de, não, mas vamos mais adiante. E aí participaram nesses livros, e por isso que é uma homenagem, né, professores que trabalharam comigo e ex-mestrandos que hoje são professores e que fizeram parte do meu grupo de pesquisa, que foram, inclusive, né, muitos deles pesquisadores comigo. Inspirador. E aí, então, esse grupo todo, aqueles que... Porque são muitos colegas, né? Né? Desde aquele tempo, quer dizer, se fosse convidar todos os colegas, teriam 100 professores ali. Né? Porque vários já se aposentaram desde que eu entrei em 1986. Mas aí foram aqueles que trabalharam comigo, muitos que não estão aqui, inclusive, né? Muitos que estão em outras universidades, né? E ex-alunos que trabalharam, né, faziam pesquisa comigo, que também estão trabalhando em outras universidades. E aí se formou esse grupo e se fez essa homenagem, né, à minha pessoa, a qual, evidentemente, foi uma emoção muito grande, uma alegria muito grande, e quer dizer que, né, é uma coisa assim que mexe com a gente, porque
faz parte da história da gente, né? É a minha história, né? Então, essas pessoas maravilhosas que escreveram aí os seus artigos, alguns, né, são professores aí que estão noutras universidades, e só mexeram comigo, né, com o meu emotivo e tudo. Mas é uma coisa linda, realmente, sem dúvida. Eu imagino, porque eu acredito que seja a percepção de que tu falaste que eles fizeram parte da tua história, Sem mas dúvida nenhuma. perceber que tu fez parte da construção da história desses profissionais, dessas pessoas, realmente é algo que marca, emocionante. Sem dúvida nenhuma. E pessoas assim que a gente tem muitas aproximações em função desse, vamos supor assim, desse mover-se dentro da educação, já que utilizando o nome do programa, né, a propósito. São pessoas muito dedicadas ao setor educacional e na área do direito, com uma percepção muito aberta. Não é aquele professor muito jurídico, muito fechado, aquela coisa. Não, são com uma percepção bem aberta. Colegas assim que têm, né, uma visão muito crítica, bem aberta. Trabalho com muitos autores que não são juristas, né? Dentro da sociologia, da filosofia, enfim. É uma coisa muito interessante, é um diálogo que você tem, né, muito interessante com esses colegas. Porque, hoje vezes, todos colegas, porque aqueles alunos hoje são mestres. Sim, porque às vezes tu trabalha por anos e sabe que de alguma forma tu colaborou na construção daquele sujeito, mas às vezes tu não tem esse feedback, né? Então, realmente é uma coisa muito linda, muito emocionante, realmente. Sem dúvida nenhuma. E são pessoas que, né, os professores, assim, sempre nós estamos em contato, sempre estamos conversando. Sempre há um momento que há uma aproximação entre nós, né? Então, realmente é uma... Além de tudo, você criou amizade também, né? Uma relação pessoal muito próxima, muito querida, muito... né? Então, são amigos também, né? Isso é uma coisa que importante. legal. Professor, neste mesmo livro, o senhor escreve o capítulo Aportes para a Compreensão dos Direitos da Sociobiodiversidade, com o professor Jerônimo Siqueira Tibuchi, que é o nosso pró-reitor de graduação. E ele só não está aqui conosco hoje porque ele está num compromisso no Rio, e do Rio vai para Brasília. Só por isso, porque ele gostaria muito de estar aqui conosco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse capítulo, e principalmente o senhor disse que ia falar sobre a sociobiodiversidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco. Legal. Não, que pena que realmente eu vou fazer uma viagem, então, né, é uma pena que ele não está aqui, aí não coincidiu as datas para nós estar juntos. Mas a gente marca outro tema. Legal, é porque eu e ele nós viemos trabalhando há muito tempo, né? O professor Jerônimo é meu parceiro há um bom bocado de anos. Eu conheci ele ainda na Universidade de Santa Cruz, né? E a partir daí nós trabalhamos muito em grupos de pesquisa junto, né? E ele fundou junto comigo o GPDS, né? O Grupo de Pesquisa do Direito à Sociobiodiversidade, né? Na formação, né, inclusive do mestrado em Direito, nós dois batalhamos muito juntos. Ele é um companheirão que eu tenho há muitos e muitos anos, né? Então ele é um parceiro. E nós produzimos muita coisa junto, né? São vários artigos que nós produzimos juntos, né? Eu e ele. E aí, uma das coisas que faz parte da nossa pesquisa, dos nossos estudos, né, é a questão ambiental. Mas junto disso está esse aspecto da sociobiodiversidade, que eu vou tentar explicar o que é isso, né? É um termo que não foi criado por mim, mas que existem alguns que estão trabalhando. Mas sociobiodiversidade é a aproximação entre sociedade, cultura, né, com a diversidade biológica. O que significa isso?
Nós partimos de olhar esse nosso país, que é um país tropical, né? E que tem uma variedade de diversidades muito grande, certo? Então, o país, né, o Brasil, ele é mega diverso. Em que sentido ele é mega diverso? Ele é mega diverso por causa dessa ampla diversidade. Tanto é que ele tem vários biomas, né? Nós temos bem ao sul o bioma do Pampa e ao norte nós temos o bioma amazônico. Ao meio disso nós temos, né, vários outros biomas, né? E são biomas muito importantes, biomas assim que mostram uma diversidade de espécies fantásticas. Mas veja bem, tem essa diversidade de espécies, mas junto a isso tem o ser humano. E o ser humano que convive com essas espécies, seja da flora, seja da fauna, convive com o mundo da natureza. Nós somos aquilo que, na forma como nós nos relacionamos com o mundo da natureza, né? Nós somos esse que nós vamos construindo a nossa vida a partir do contato com essas coisas que existem na natureza, todo esse mundo da natureza. E aí o que acontece? A partir dessa relação do ser humano com a natureza, ele vai criando o que? Cultura. O homem ele não é distante daquilo que ele está inserido. O homem, eu diria até o ser humano, né? Melhor dizendo do que simplesmente o homem, porque o homem parece que dá uma ideia assim já de... Então o ser humano, porque aí engloba todos os seres humanos. Os seres humanos é mais um ser que está dentro de um sistema natural, né? Da natureza. Ele não é o elemento principal, ele é mais um, né? Então ele está integrado desse. E ele, né, vai viver exatamente dessa relação. E aí o seu dia a dia vai ser construído a partir dessa relação com a natureza. E a partir dessa relação com a natureza, ele vai criar o quê? Uma diversidade de culturas. Então, se você vai para a região amazônica, você vai ver um povo que tem uma determinada cultura. Né? Eles têm determinados aspectos do cotidiano que eles observam de uma determinada forma. Se nós estamos no Pampa, nós vamos observar que o cotidiano também é observado de uma determinada forma. E isso é dado pelo quê? É dado pela relação do ser humano com a natureza. Então ele vai criar essa cultura. Mas veja, o que implica isso para uma pessoa que está trabalhando o direito? Aí que vem uma questão que é o que eu trabalho, e observando as várias comunidades existentes ao longo do território nacional, vão observar o que é a existência de uma diversidade de direitos. A própria sociedade cria em nível local, em nível das comunidades, cria direitos, que não são os direitos escritos, não são os direitos que estão lá no Código Civil, não estão lá na Constituição, não estão no Código, mas são direitos que são criados na relação do ser humano com aquele ambiente que ele vive. Né? Então, por exemplo, se ele está lá, ele é um seringueiro, lá na Amazônia, o que ele vai? Ele vai criar uma relação com a natureza e com o seu grupo, uma relação diferente que não está lá no código. Mas é uma relação que entre eles é estabelecida. Tá? E aí eles criam todo, por exemplo, uma certa ideia de território é uma ideia diferente. Nós, por exemplo, se vamos pelo Código Civil, o espaço é delimitado, né? Juridicamente é tantos metros para um lado, tantos metros para o outro, né? E determina o sujeito, aquele de direito, dentro de um desse espaço determinado. Agora, o seringueiro não tem esse espaço determinado dessa forma. Tá? Então, ele está ali, vai né, ir para a floresta, ele vai buscar os seus recursos, seja o próprio látex, né, do seringa, mas ele também vai ele ter o seu pequeno cultivo, ele vai ter a caça, ele vai ter a pesca, ou seja, ele vive integrado naquele mundo. E eles se respeitam
várias coisas entre si, então eles criam normas entre si. E essas normas, aí que vem uma questão importante, né? Essas normas devem ser respeitadas por toda a sociedade, porque são normas que são criadas entre aquela comunidade. Vou dar um exemplo, quem sabe, para o ser mais urbano vai entender. Se você for, por exemplo, numa favela no Rio de Janeiro, lá existe o direito da laje. O que é o direito da laje? O sujeito, ele constrói a sua casa e faz uma laje. Aí ele vende aquela laje como se fosse um terreno. Aí vem um outro, constrói em cima daquela laje e constrói uma laje também e que ele vende aquele espaço da laje para um outro. Isso não está previsto na legislação. Mas ele cria ali um direito naquilo ali. A própria comunidade cria uma série de direitos de convivência e coisas dentro dali. Isso existe em várias comunidades em todo o território nacional. Então, esses vários direitos, que não são direitos, vamos dizer assim, que vêm da parte do Estado, né, que esse é o processo legislativo que nós temos, mas é um direito criado por essas comunidades. E aí que eu digo, são os direitos da sociobiodiversidade. Direitos criados da relação do ser humano com o ambiente na qual ele vive, mas que não está alicerçado num código provindo do Estado. Né? Então, isso significa que, na verdade, dentro de uma sociedade não existe só um direito, aquele que vem do Estado. Né? Existe uma diversidade de direitos que vem dessas comunidades. Dessa cultura. Dessa cultura, evidente. Por isso que é sócio-biodiversidade. É sociedade e a biodiversidade, a diversidade biológica. Né? Então, aí que vem todo esse trabalho que a gente faz. Professor, como o senhor falou da questão da diversidade que tem o nosso país, mas também é histórico no nosso país, justamente pela diversidade, tem a biopirataria, né, que é histórica. Produtos principalmente originários da Amazônia, como o cupuaçu, a andiroba, a ayahuasca, que é um psicotrópico, né, que é usado nos rituais do Santo Daime, a copaíba, são patenteados por empresas americanas, japonesas, francesas, inglesas. Então, essas comunidades, se querem realizar um produto que os avós, bisavós que já moravam nessa terra e querem produzir ou utilizar desses produtos, fazer alguma coisa desses produtos, tem que pagar royalties para esses países. A biopirataria, ela tem solução? Como é que ela está sendo vista no país? Porque ela é uma realidade, né? Sem dúvida, ela continua. Bom, nós vamos partir de um princípio seguinte. Bom, realmente, o país é mega diverso. E essa diversidade biológica que nós temos, tão grande, ela é extremamente rica. É uma riqueza imensa que a gente tem. Aliás, isso é importante a gente até falar sobre isso. O brasileiro tem que aprender uma coisa. Nós temos uma riqueza imensa que é a nossa natureza. Nós temos... Quem mais tem água potável à disposição, né, do ser humano é o Brasil. O Brasil tem, apesar de ter algumas regiões que têm dificuldades, mas tem muita água potável que é utilizada pelo ser humano. Mas o que nós fizemos com nossos rios? Nós tratamos mal os nossos rios, jogamos tudo que é porcaria no rio. Aquele sujeito que vai indo, de repente ele joga, né, uma coisa dentro do rio e ele não percebe que aquele rio ali é tão importante para ele, que inclusive a água que ele bebe vem daquele rio. A água que ele utiliza vem daquele rio, mas ele maltrata. Assim como nós maltratamos a nossa flora, maltratamos a nossa fauna. Bom, e o que acontece com essa flora e fauna? Ela é extremamente rica. A tecnologia avançou em muitos aspectos. E na questão, por exemplo, dos fármacos, esses remédios sintéticos, elas estão chegando na sua capacidade final
de novos remédios. E aonde que estão aparecendo novos fármacos? Exatamente extraídos da natureza. Então, por exemplo, determinadas espécies poderão ter, né, os seus princípios ativos ser importantíssimos para encontrar um fármaco que venha curar determinadas doenças. Né? Bom, então veja bem, o que acontece? Isso, os laboratórios internacionais já descobriram isso há muito tempo, há muitos anos. E é por isso que eles têm representantes em todo o Brasil. Tá? E aí, o que acontece? Eles, ao descobrirem essas espécies, eles patenteiam. Então, vão no seu país de origem, patenteiam aquela espécie, e aí o que acontece? Você não pode mais utilizar aquilo sem pagar os royalties. Um exemplo maior, mais gritante do mundo, é a árvore Neem da Índia. É uma árvore secularmente utilizada pelos povos indígenas. Tem vários produtos que eles tiram dessa árvore Neem. O que aconteceu? Um sujeito passou por lá, viu, e ele foi para o seu país e patenteou a árvore Neem. Então, os vários produtos que o povo indiano utilizava daquela árvore, ele não poderia mais utilizar porque tinha que pagar royalties. Aí teve que se entrar com todo um processo judicial para reverter isso. E isso aconteceu no Brasil, por exemplo, com várias espécies. E uma delas é o cupuaçu. Então, o cupuaçu, o que acontece? Existem comunidades amazônicas que trabalham com cupuaçu. E, inclusive, exportam vários produtos para a Europa a partir do cupuaçu. De repente, eles se viram impedidos de fazer isso. São comunidades simples, humildes, mas que produzem várias coisas a partir do cupuaçu. Né? E aí, o que acontece? Né? Eles foram impedidos. Aí teve que se ajuizar uma ação para tentar recuperar esse direito. Tá? Então, aí, esse é um grande problema que nós temos. Quer dizer, essa imensa riqueza da biodiversidade que nós temos, de repente ela nos é roubada. Tá? É só descobrir um princípio ativo que tenha eficácia em alguma coisa. Tá? Vamos supor aí a guanchuma, que tem tanto aí no campo brasileiro. Se um dia descobrir que a guanchuma tem um princípio ativo que cura câncer, imediatamente vão patentear a guanchuma. E ninguém mais pode usar a guanchuma. Imagina a erva mate ser patenteada por Você tentou, a erva mate tentou várias, mas a erva mate, de repente, não, todo o povo, né, do continente sul-americano usa, aí não pode patentear, mas é aquela coisa, aí vem toda uma briga judicial, né? E veja o que está acontecendo hoje. Muitos assim pesquisadores vão para o campo e vão fazer a pesquisa para descobrir, mas isso demora muito tempo. O que eles estão usando? Eles estão se aproximando principalmente de tribos indígenas na Amazônia, acontece muito isso. E a Amazônia, toda ela, né? Não o estado do Amazonas, toda a Amazônia, né? Compreende aqueles vários estados. E aí o que acontece? Em vez de eles irem pesquisar, ir lá na floresta, pesquisar coisa, eles vão fazer amizade com os povos indígenas. E aí, ao fazer essa amizade com os povos indígenas, dão presentes em tudo e começam a conversar com eles e descobrir a cultura deles. E vão descobrir a cultura em várias coisas, e uma delas é exatamente a cultura sobre as espécies. Tá? Aí tem uma coisa interessante. Uma vez um professor estrangeiro foi numa tribo indígena e descobriu, achar bom, esses jovenzinhos indígenas não sabem ler, não sabem escrever. Mas ele saiu para o mato, assim, para a floresta com os índiozinhos, e eles começavam a dizer, deram mais ou menos para ele o nome de 300 espécies da flora e da fauna. E ele ficou impressionado, dizendo, mas como é que eles sabem tudo isso? Claro, eles não estavam numa escola normal dessa, que nós todos vamos, mas eles têm a escola deles, do mundo deles, a cultura deles. Saberes diferentes, sem dúvida. Aí entra a questão da disputa com os saberes, né? E aí, então, o que acontece? Esses que são empregados desses grandes laboratórios
né? Eles vão se usar exatamente desses conhecimentos, desses saberes. E esse processo se chama etnobioprospecção. O que seja? É uma prospecção sobre determinadas espécies da flora e fauna, mas é uma prospecção sobre o saber que aquelas comunidades têm sobre aquelas espécies. Bom, aí veio uma lei sobre a diversidade biológica, mas ela é muito permissiva ainda. Não é uma lei que protege essa nossa riqueza. Ela tinha que ser mais dura, né? Mas aí entra os interesses econômicos. E aí isso que nos fragiliza muito, né? Nessa questão ambiental, sempre o interesse econômico tem uma força enorme, né? Aí o que acontece? Você pensa numa lei com certo rigor para proteger esses patrimônio nosso, né? É um patrimônio brasileiro, mas aí você vê um interesse econômico que vai fragilizando. Ou seja, no fundo, né, vai facilitar para aquele que tem um poder econômico se aproveitar de uma riqueza que não lhe pertence, pertence ao povo brasileiro. Então, realmente, né, a biopirataria é uma coisa seríssima que nós temos. E também a falta de investimento na ciência propicia Sem dúvida. que levem para fora os conhecimentos, como não são estudados aqui, acaba indo para fora. Não tenha dúvida isso aí, né? Hoje já está se tentando muitas vezes, aquelas universidades da região amazônica estão tentando avançar, mas encontra dificuldade exatamente no apoio econômico, né? As universidades lutam com dificuldade, né? Aquela coisa, tem que investir. Mas aí investir em educação parece que é gasto, né? É a briga que tem hoje aí o governo. Investir em educação é gasto. Tem que encontrar, tem que, né? O professor aí, veja, né? Hoje está numa situação lutando contra a perda da capacidade de consumo, e aí o que acontece? Não pode, vem o setor econômico e diz, não, vai gastar mais, não pode. E aí você perde pesquisadores. Há um projeto, né, uma tentativa de um grande pesquisador brasileiro aí, tentar colocar um projeto que é para buscar resgatar aqueles vários cientistas que estão espalhados em vários laboratórios do mundo que são brasileiros. Né? São brasileiros. Você vai encontrar agora, em tal laboratório a equipe ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o Prêmio Nobel disso, daquilo. E aí tu vai ver que naquele grupo de pesquisa tem um cérebro brasileiro lá junto. Por que ele está lá? Porque lá ele encontrou mais apoio do que aqui no Brasil. Aí que são essas coisas, né? O Brasil tem que repensar todas essas questões. A educação é fundamental e a pesquisa é fundamental. E olha, se não fossem as universidades federais, nós teríamos bem menos pesquisa. Na pandemia a gente viu isso, né, claro, na prática. Teve um reajuste de bolsas, né, no ano passado, eu acho que foi, e as únicas bolsas que não foram reajustadas foram dos pesquisadores, os PQs, não teve aumento da bolsa. Então, os pesquisadores que estão lá, que alcançaram o nível, né, de pesquisa, de intelectualidade, não tiveram reajuste. Então, a desvalorização na ciência, no país, gera todo um empobrecimento na saúde, em tudo. Sem dúvida nenhuma. A pesquisa é fundamental. E nós estamos, né, em vários setores nós estamos avançando, né? Mais pelo esforço, assim, propriamente. Mas até quando nós perdemos muito cérebro, né? Muita gente que está lá nos grandes laboratórios de pesquisa do mundo. Tem lá um brasileiro sempre. Por que ele não está aqui? A notícia, uns dias atrás, do transplante de rim do porco para um humano. O primeiro transplante que a pessoa está super bem, saiu do hospital, teve uma vida, está tendo uma vida. É um brasileiro, né, que está nos Estados Unidos. Exatamente.
E realmente, se não investe... Exato. São cabeças privilegiadas que nós perdemos. Exatamente. Professor, nesse mesmo capítulo, vocês falam sobre ecologias de saberes. O que isso significa? Aí tem tudo a ver com o que nós falamos, né? Então, o que acontece, né? Eu acho importante a gente ver, claro que existe o saber científico, ele tem que ser respeitado, mas existe um saber que não pode ser desprezado, que é o saber popular. É o saber das comunidades, é o saber aquilo que vem há muitos, muitos anos sendo trabalhado. Né? E todas as comunidades têm os seus saberes. Né? E aí, o professor português, o Boaventura, né? que trabalhou um certo momento com isso. Que é exatamente, ou seja, há uma disputa entre saberes. Aquele saber que é científico, que vem da universidade, em relação ao saber acumulado ao longo do tempo pelas comunidades, pelos povos. E há uma tendência de desprestigiar ou desvalorizar esse saber acumulado ao longo do tempo e apenas dizer, bom, o que é científico é o que é o correto. Não, tudo bem. Não vamos deixar o científico de lado, mas temos que respeitar também esse saber acumulado. Se você olhar para o campo, estão plantando soja, eles estão plantando soja da mesma maneira que plantavam, com algumas técnicas diferenciadas. Não existe. E aí, por exemplo, o que vai dizer? Não, mas não se faz mais isso, você faz. Claro, está certo. Houve um avanço científico, mas tem que observar que alguns saberes ainda são importantíssimos. Eles permitem, né, que as coisas continuem, que a vida continue. Então, a ecologia dos saberes é exatamente respeitar os saberes acumulados, a experiência dos povos, das comunidades. Né? A tendência é não respeitar. Principalmente um país assim, que recebe muita influência tecnológica externa, como é o caso nosso, né? E deixa de lado todo um conhecimento fantástico. Veja bem, só para dar um exemplo, o que nós temos de frutas no país? Uma variedade imensa. E frutas com mais valor nutritivo, alimentar, com mais vitaminas do que essas 4 ou 5 que nós usamos. É a laranja, é a maçã, a banana, mas tem muita fruta. Quando tu vai para o Nordeste, tu vê uma série de frutas. Né? Uma vez eu fui lá para uma sorveteria lá em São Luís do Maranhão e aí eu olhei, mas que fruta? Tinha sorvete de mais de 10 espécies de frutas que eu não conhecia. E o que são as frutas da região. E a gente despreza isso. Despreza. E o que acontece? Você vai naquelas que são comercialmente privilegiadas. Então, e isso interessa quem? Ao mercado. As grandes empresas interessam isso, porque eles vão te vender a semente, vão te vender todos aqueles produtos para você conseguir produzir e ainda por cima vão controlar o comércio disso tudo. Enquanto que de repente vem ali um agricultor lá do interior te trazendo um produto que é muito bom para a tua saúde, mas que você nem conhece. Então isso é importante. Por isso que tudo isso está dentro desse tema sociobiodiversidade. Nossa, que interessante. Professor, o senhor falou da questão da natureza estar sendo maltratada, né? E a gente está observando na prática, no fluir do nosso viver, as mudanças climáticas. E isso é um fato. E a gente está chegando num ponto de não retorno. Corais morrendo pelo aquecimento dos oceanos, degelo nas calotas polares, que é assustador, que pode liberar bactérias e vírus mortais, enchentes no sul, seca na Amazônia. Eu jamais imaginei que eu ia ver isso. Fogo no Pantanal, as vossorocas no Maranhão. Exato.
que não são desastres naturais, né? Que a gente ouve até assim, a natureza se revoltando, como se a natureza fosse lá, né? Que a natureza estivesse em guerra contra os humanos. Isso são sintomas de um desequilíbrio que é provocado pela gente, pelos seres humanos. Isso só citando alguns episódios que mais estão dando nas mídias. O que a gente pode fazer? Olha, eu acho que a primeira coisa, todos nós, inclusive quem está nos escutando, tenho claro uma coisa. A crise climática está aí, não tem volta. Né? Não há como voltar. Ela está aí. Não vamos negar isso. O negacionismo existe e existe a partir de fake news, né? A partir da mentira. Não. E as coisas estão acontecendo. Já não é mais aqui 40, 50 anos. Eu, quando comecei a trabalhar em direito ambiental, a gente falava 40, 50 anos lá na frente, 60 anos que iam as coisas acontecerem. Né? Alguns até falavam 100 anos. Bom, é que as coisas andaram mais rápido do que a gente imaginava. Não tem mais um ano à frente, é agora, já está acontecendo. Né? Veja bem, eu me criei nas missões, né? Santo Ângelo, lá naquela região. Eu vi desde o início, desde pós-64, tudo que se modificou na paisagem. Né? O que significa quando eu estou falando da paisagem? Tudo que se modificou em função da evolução, né, da modernização da agricultura brasileira que atingiu aquela região. Então, tudo mudou na paisagem. Então, nós tínhamos, por exemplo, né, as 4 estações bem claras. Raramente tinha um período, por exemplo, no inverno, que estaria muito quente, né, acima de 30 graus. Agora, nas missões, passou 4 meses com temperaturas superiores a 30 graus. Isso não existia. Será que a gente não pode perceber que há algo errado? Momento que nós, todos nós, entendermos que está havendo algo errado, já é um bom passo, porque tem muita gente que não acredita ainda nisso. Tem que dar esse primeiro passo, entender, não, essa é uma realidade concreta. Né? Há uma mudança climática que está em andamento. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer problema seríssimo pela frente. Veja o caso aqui, nós somos bons produtores de soja, mas quantos prejuízos nós tivemos nos últimos anos por causa de secas? E eu me lembro do tempo de guri que seca dava 7, 8, 10 anos, né? Dava uma seca. Hoje tu dá uma seca às vezes 2 anos seguidos. O mar está muito mais quente. E o mar é um dos setores mais importantes que tem para o equilíbrio, né, do clima, essas coisas. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar imediatamente nisso. A realidade está aí, ela é dura, mas nós temos que agir. Cada um pode fazer isso. Como é que nós podemos fazer? Desde a questão de preocuparmos com os resíduos, nos preocuparmos com aquela natureza que está ao nosso redor. De repente nós derrubamos uma árvore sem sentido, só por derrubar. Porque a casa aparece mais. Né? É uma árvore. Uma árvore não vai fazer diferença. Não, mas se cada um derrubar uma árvore, não será uma árvore, será milhares de árvores. Né? Então são coisas assim, não que em determinado momento você tem que fazer as coisas. Né? Mas aí se fez, vamos compensar. Mas nós temos que pensar nisso. Tudo que nós fizermos vai dar um resultado. Nada do que está acontecendo está fora da ação humana. Tudo é humano. Né? Tudo que nós fizemos. Tu quer ver uma coisa? Eu quando era menino, eu fui numa propriedade rural que o fundo da propriedade dava no rio Piratini, que deságua lá no rio Uruguai. Aquilo tudo é floresta. Aí, né, é adiante de São Nicolau, aquela região toda. E eu fui buscar no YouTube toda aquela região, no mapa, aquela coisa. Não consegui entender nada, porque não existia mais nada daquilo.
Né? Lógico que o rio estava lá, tudo, mas não tinha, quer dizer, toda aquela natureza exuberante não existia. Tudo virou soja. Evidentemente que o clima mudou. Tem que mudar. Não que nós não vamos produzir soja, não é isso. Agora estamos indo para o sul do estado produzir soja num lugar que não é para produzir soja. E essa produção de soja, eu sou de Santiago, caminho para Santo Ângelo, São Luís. Eu sou de Santiago. E eu cresci ouvindo falar do vinho Jaguari, né? E os produtores de Jaguari estão sofrendo muito, que são pequenos produtores, sofrendo por causa das plantações de soja ali em São Vicente, que não existiam. Ali não era, ali eu acho que era arroz que plantavam. Exatamente. E agora estão plantando soja, daí o veneno da soja vai pelo ar. É a famosa deriva. E daí estão matando as parreiras dos pequenos produtores de Jaguari. Pessoas que vivem disso em gerações. E que cuidavam aquele ambiente, aquela coisa está sendo destruída. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ninguém quer dizer, vamos terminar com um sistema produtivo, né? Não, ninguém está falando isso. A gente está falando o seguinte, não. A questão ambiental, ela tem que ser uma preocupação diária daquele que produz. Diariamente. Dizer que, por exemplo, o ambientalista é inimigo do produtor é falso isso. É o contrário, é o melhor amigo do produtor é um ambientalista. Por quê? Porque ele luta para que aquelas condições existentes permaneçam sempre. Ou seja, aí o produtor vai poder produzir sempre. No momento que ele destrói, a terra começa a ficar, né, cada vez menos, vamos supor, né, ela vai perdendo, vai ficando mais ácida. Isso. O que acontece? Ele vai jogar mais produto para produzir, mas com o tempo ela não vai resistir. Né? Em alguns lugares está surgindo, né, problemas sérios com a terra aqui no Rio Grande do Sul. Não é só o deserto do Alegrete, não. Em outros lugares está aparecendo. Tenham cuidado. Né? Logo poderão não produzir nada. Né? Então, é importante isso. Né? É tentar entender que todo e qualquer ato humano que incide, né, sobre a natureza, evidentemente que vai trazer prejuízo. Não significa que nós não vamos fazer alguma coisa. Né? Evidente, nós somos tantos bilhões de pessoas na Terra, nós temos que produzir para todos. Mas aí que nós temos que pesar bem. Será que nós estamos produzindo alimentos para alimentar a população ou, na verdade, estamos produzindo outras coisas? Né? Exatamente. Eu, quando era menino, quando começou a agricultura moderna, dizia, nós vamos acabar com a fome no mundo. Quantos anos faz isso? 50 anos. E a fome ainda persiste, então alguma coisa está errada. Então nós temos que pensar, olha, gente, a natureza, ela é pródiga, ela nos ajuda. Agora, nós temos que ajudar ela também. Tá? Nós temos que pensar nisso. Então, a partir de agora, ter consciência clara da realidade. E, a partir daí, começar a agir. Todos têm que agirem, porque isso é importante, não, quem sabe, para nós. A minha geração, essa já perdeu essa guerra e já, né, fez todos esses estragos. Agora, está na hora de nós buscaram fazer com que a geração lá, os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, não sofram aquilo que possivelmente vão sofrer. Então, nós temos que agir agora. E uma das questões também é o consumo desenfreado, né? Exatamente. O consumo, quanto mais eu consumo, mais eu preciso de insumo para fazer aquele produto. Então, é água, lá a matéria-prima, tudo isso desequilibra, sem falar no lixo, né? O resíduo é o lixo, né? Então a gente tem que pensar, produzir menos resíduos. E dá para fazer isso. Aos poucos dá. Começar o seguinte, todo mundo que está dentro de casa, separe um do outro. Aí vem aquela desculpa. Mas na hora ali eu coloco lá e aí eles colocam junto. Não importa. Tu fez a tua parte. Às vezes, essa separação vai ajudar com aquele que vai mexer lá, né, o catador. Ajuda ele.
Porque às vezes, por exemplo, tal latinha está no meio daquela do orgânico, ele não vai mexer naquela sacolinha orgânica que está a latinha lá. Agora, se tu colocou junto naquele saquinho que está, né, o que é aquele resíduo que pode ser aproveitado, pronto, que é o resíduo seco, você ali já deu um passo. Tá? Então, isso é interessante. A gente tem que começar a fazer dentro de casa. Dentro de casa você faz o primeiro. Quanta coisa você pode utilizar? Ah, trouxe um potezinho e eu botar fora, mas eu vou ter que ir lá comprar um pote para guardar. Mas aí você tem aquele potezinho ali. Aí você, de repente, economizou alguma coisa. Então, tudo tem que ser pensado, não tenha dúvida. Como dizia o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. E eu acredito, professor, que as mudanças, elas não são coletivas, elas são individuais. Eu posso influenciar muita gente, posso incentivar muita gente a mudar, mas ela é uma decisão individual. Se cada um decidir mudar e fazer a sua parte, aí sim a gente pode mudar o planeta. Não tenha dúvida. Começa por você, por nós, né? Cada um. Começa o primeiro ato é individual, aí vai para o coletivo. Mas o primeiro ato é individual. Nós temos que pensar nisso. Faça uma coisinha que tu faz, parece tão pouco. Mas faz essa coisinha, só essa hoje. Mas nesse momento que você está fazendo essa pequena coisa, são milhares e milhares que estão fazendo essa pequena coisa. Parece tão pouco. Não, não é tão pouco. Então vamos dizer o seguinte, aí na praia vamos todo mundo... mas é só uma garrafinha PET que eu joguei, é só uma tampinha que eu joguei. Mas ali na praia tem, né, desde lá do cassino até a Torres, tem 1,5 milhão de pessoas que estão lá. Tu já viu se cada um joga uma tampinha? São 1,5 milhão de tampinhas. Parece, mas é só uma tampinha, ou é só um cigarrinho que eu tirei na bituca que eu atirei, é só isso. E aí, o que nós vemos hoje? Nós temos grande parte do mar tem toneladas. E aí as pessoas têm que aprender uma coisa desde já. Nós estamos consumindo água que contém plástico. Os microplásticos estão dentro da água. Não tem como fugir mais disso. Por quê? Porque nós estamos jogando muito plástico no mundo. E mercúrio também, mercúrio, né? Nossos peixes já tem pesquisas que peixes de profundidades assim, extremas já estão contaminados com mercúrio. Contaminados. E aí aparece uma série de doenças que a gente não imagina. Então é o seguinte, cada um tem que fazer o seu ato. A soma dos atos de cada um vai reverter lá. Lógico, depois nós temos os atos, se reunir na comunidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Há uma dificuldade, por exemplo, aqui em Santa Maria, todos os prédios tinham que ter um sistema de recolhimento diferenciado. Mas é difícil, porque tu quer e o vizinho não quer. Mas vai lutar, vamos lutar. Vamos tentar fazer isso, mas é importante isso. E quantas toneladas vai para o aterro que não é tão sanitário assim, apesar de ser chamado. Mas, enfim, pelo menos já tem uma tecnologia melhor do que aqueles lixões. Mas poderia ir 50%, 60% menos lá para esse aterro. Se nós soubéssemos fazer antes disso. A triagem. Criar no seu prédio uma triagem. Esse dia eu tive em Porto Alegre, lá fizeram uma triagem, assim, tem uma sala para isso. Tal tipo de lixo, tal tipo, tudo. Até uma caixinha para pilha, para tudo. E aí, um determinado dia, vem e recolhe. Eu olhei aqui e digo, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Acho até que devia virar lei. Obrigar todos os prédios a ter esse sistema. E essa questão do lixo, de jogar lixo em qualquer lugar, eu acho assim, é um absurdo tão grande, um desrespeito com um todo.
E daí depois, quando dá uma chuvarada e as bocas de lobo estão Exato. todas entupidas, as pessoas reclamam do poder público. Claro, o poder público tem que ir lá limpar, Sem dúvida. mas eu tenho que colocar o lixo numa lixeira. No lugar Isso certo. É básico, que é ensinado na educação infantil. Exatamente. Uma vez eu vi um sujeito brincando, deu uma chuvarada de repente, aí estava aquela água correndo assim, e ele foi brincar de barquinho com uma garrafa PET, né? Aí largou aqui e veio e ela descia assim, eu fiquei olhando para ele e perguntei, tu sabe onde é que vai parar essa garrafa PET? Lá naquele bueiro, ela vai entupir. Isso aqui. Aí já ficou meio bravo comigo, eu continuei, mas é tal coisa, a pessoa não raciocina. Né? Aquela garrafa PET andando ali, ela vai para o bueiro, e o bueiro vai ser entupido. E aí vai dar tudo. E aí vai a água invadir a Exatamente. casa de alguém. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Tá A tão conversa está muito gostosa. Mas eu queria que o senhor falasse os seus projetos para o futuro. Olha, projeto futuro. Eu estou lá na Universidade de Passo Fundo porque é uma forma de eu não parar, né? Não ficar, não é aquele compromisso tão sério. Mas a minha ideia é ainda tocar adiante mais algum tempinho, escrevendo e pensando, trabalhando, né? Tem um livro aí que eu estou pensando, ele já está andando, né? Então a minha ideia não é parar ainda, né? A idade está avançando, mas né, a mente está ainda em ebulição. Que coisa boa! Eu acho assim, tem que ir se movimentando, assim, tem que, né? Por isso que é muito legal o TEMOV. Exatamente, vai se movimentando, não pode parar. Eu não tenho ideia de parar. Eu acho que ainda dá para fazer alguma coisa. Lógico que não é aquele ritmo que eu tinha, né? A idade avançou bastante, mas não parei. E não quero parar. Acho que eu tenho coisas a fazer. Essa questão ambiental ainda quero dar ainda a minha colaboração. Ai, perfeito, professor. Te agradeço muitíssimo por estar aqui conosco no TEMOV. Foi uma conversa muito gostosa e com muitas aprendizagens. Muito obrigada, professor. Olha, eu que agradeço você por me dar essa oportunidade. Fico muito feliz realmente, né? Acho muito bom, né, esse tipo de programa. As pessoas têm que escutarem. Não precisam ficar muito preocupados assim. Não, isso nem que seja um pouco, vai escutando, vai raciocinando. Aí as coisas vão acontecendo, né? A cultura é uma coisa importante nesse sentido, que ela está vem vindo aos poucos, a gente aprende. Eu procuro aprender. Ontem eu estava assistindo, por acaso, né? Eu, na televisão, eu mexo muito assim, com os canais, e apareceu ontem sobre a questão de energia, algumas coisas que eu não sabia, tu vê. 40 e tantos anos na universidade e não sabia, né? Mas aprendi, quer dizer, todos nós aprendemos todos os dias. A gente não pode parar, achar que não tem mais que aprender. Temos. A gente tem que se E mover. aí se mover. E aí meus parabéns para você, né, para o parceiro nosso aqui que está nos ajudando, né? E realmente o programa tem um objetivo lindo. Meus parabéns. Eu me senti muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. O Jean é o que faz o programa acontecer. Parabéns, Jean. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Gianoal e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal Eventos CTE UFSM. É só escrever no YouTube Eventos CTE UFSM, que lá estarão todos os podcasts do TEMOV. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe.
Também estamos no Spotify. É só buscar Temove UFSM e ouvir nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que a sua semana seja leve e muito feliz.